Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Dêem glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Só uma espada grande, hein? Glória a Deus. Estão felizes? Dêem glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tem pessoas que estão tão felizes aqui nesse momento que mesmo de máscara dá para ver o sorriso de vocês. Glória a Deus. Eu queria ler o texto da palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Então, eu convido a igreja a abrir a Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, capítulo 5, versículo 8. É uma mensagem temática, eu vou ler esse texto. Nós vamos conhecer um pouco desse contexto, mas é apenas para embasar a nossa mensagem temática. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Se você não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Aleluia. Glória a Deus. 1 Timóteo 5,8 vai dizer: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Vou repetir: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Amados, se eu terminasse aqui a mensagem, eu acredito que todos já entenderiam a importância da família, a importância de você cuidar da sua família. E quando nós olhamos aqui do cuidado da família, nós não podemos restringir essa responsabilidade apenas para os pais, apenas para aqueles que estão na liderança de uma família. Mas ao discorrer da Bíblia toda, e você vai ver, que eu vou falar aqui também, você vai ver que todos estão inclusos nessa responsabilidade. Você que é filho, você que é irmão, você que é irmã, você que é pai, tio, não importa a sua função ou o seu grau de parentesco com a pessoa que está dentro da sua casa, e você vai ver que o conceito de família que eu vou trazer vai além disso, é responsabilidade de todos. Mas quando nós olhamos basicamente essa palavra família, nós restringimos muitas vezes apenas ao meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã. Ou seja, apenas as pessoas que estão debaixo do mesmo teto. Quando nós olhamos o significado de família, nós vemos que um dos significados é esse: pessoas que vivem debaixo do mesmo teto. Porém, existem outros significados e existe um contexto maior quando nós analisamos a história humana e também a história bíblica. Nós vamos ver que o conceito de família, ele se estende desse conceito das pessoas que estão debaixo do mesmo teto. Há quem ventile a ideia que família, eu só vou dar atenção para quem mora comigo. Quem não mora comigo, eu não vou dar atenção, não merece minha atenção. Há quem ventila que família é composto por 2 homens ou 2 mulheres. Há quem diga que família pode viver todo mundo separado e ninguém se importa com ninguém. Mas em nome de Jesus, Deus nesta tarde, Ele está quebrando essa imagem da família que o pessoal, que o Deus deste século tem criado na mente das pessoas e muitas vezes terminado na igreja. Em nome de Jesus, nessa tarde, Deus está quebrando esse conceito de família e você vai sair daqui com o conceito da família bíblica. O que é família na visão de Deus, porque foi Ele quem criou a família. Amados, o tema da minha mensagem é como ser luz dentro da minha família. Repita-se comigo: como ser luz
dentro da minha família? E quando nós olhamos no contexto extra-bíblico, nós vemos que família, quando você estuda, por exemplo, um livro de biologia, você vai ver que existe a família dos animais, por exemplo. Você vai ver que dentro dos animais, apesar de serem diferentes, mas você diz que é da mesma família. Eu vou dar exemplo bem básico e bem comum, que eu acredito que todos vocês vão saber. Imagine 3 animais. Imagine um cachorro, imagine um gato e imagine um leão. Um cachorro, um gato e um leão. Se eu perguntasse a você, se você tivesse que agrupar 2 desses animais dentro da mesma família, qual você iria agrupar? O quê? O gato e cachorro é da mesma família? Gato e leão. Quando nós olhamos, por exemplo, se eu incluísse um lobo, por exemplo, aí você iria incluir qual? Cachorro e lobo, e gato e leão. Eles são animais diferentes, mas eles fazem parte, né? A biologia classifica como eles da mesma família. As plantas são a mesma coisa. Você vê que tem família de plantas, de árvores que se dão em um ambiente. Outro tipo de família de plantas se dão em outro. Eu estou falando disso aqui porque o conceito de família, ele vai de características semelhantes. E quando nós olhamos para outro conceito também, e aí eu vou falar no conceito bíblico, nós vamos ver em Gênesis, quando Deus cria, a Bíblia é interessante que quando Deus cria os animais, cria a planta, ele tem um trecho ali que ele diz o quê? Conforme a sua espécie. Não é? Quando Deus ele cria os animais, ele diz, e criou todos os animais conforme a sua espécie. E criou as plantas, e as plantas reproduziram conforme a sua espécie. Quando nós olhamos além também no conceito bíblico, nós vamos encontrar o conceito de família quando a Bíblia diz de famílias da terra. Gênesis capítulo 12, quando Deus ele chama Abrão, ele diz: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela. E abrindo um parênteses aqui bem rapidinho, muitas pessoas dizem que a minha família não é importante. Deus disse para Abraão deixar a sua família, então eu não vou deixar minha família, eu não vou ligar. Então, isso é um texto fora do contexto. Mas, quando Deus ele fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e em ti, ele vai dizer, farei de ti uma grande nação, e ele vai dizer, em ti serão benditas todas as famílias da... Então, quando nós olhamos famílias da terra, nós temos o conceito de nações, de tribos, de povos, de raças que falam a mesma língua. Então, nós vimos aí o conceito de famílias da terra. Outro conceito de família nos céus. A Bíblia fala, Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Vai dizer também de família nos céus. Outro conceito de família, que aí é um dos pontos que nós temos que entender nessa tarde, família não é só pai, mãe, irmão e irmã. Família vai mais além. Quando nós olhamos Abrão ele estava procurando uma esposa para o seu filho Isaque. E Abraão disse para o seu servo Eliezer, vai buscar uma esposa para o meu filho. Mas eu não quero que você busque uma cananeia, uma mulher idólatra, uma mulher que tenha raiz de um povo idólatra. Eu não quero que você vá buscar nos cananeus, nos jebuseus, em qualquer eu que exista. Eu quero que você vá buscar dentro da minha família. E quando nós olhamos, fazendo uma pesquisa básica, nós vimos que Isaque, se casou com Rebeca, e Rebeca, ela era uma parente um pouco distante de Abrão, como se fosse neto da tia de Abrão. Ou seja, é quase que por consideração, algum parentesco por consideração. Mas o interessante aqui é que Abrão ele fala o quê? Vai buscar alguém da minha igreja, família.
Fica ligado. Vá buscar alguém da minha família. Mesmo Rebeca tendo um grau de parentesco um pouco distante, mas Abrão olhava e dizia: ela é minha família. Por que Deus está trazendo isso nessa tarde? Porque muitas vezes nós nos esquecemos da nossa família. Nós restringimos, se eu estou aqui, eu e minha casa servimos ao Senhor. Quem é você e sua casa? Não, que eu, meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha, está aqui. Está todo mundo. Não falta eu ganhar mais ninguém na minha família para Jesus. Será que é mesmo? Quem é a sua família? E eu quero trazer alguns pontos aqui sobre isso. O conceito de família é um conceito muito importante. Em primeiro lugar, quem fundou a família foi Deus. Se você ler o relato de Gênesis 1, 2 e 3, você vai ver que quem fundou a família foi Deus. Família é um projeto de Deus. Nós temos que valorizar esse projeto. Nós temos que cuidar da nossa família. Nós temos que cuidar desse edifício, desse projeto que Deus ele criou. Tanto é que no versículo que nós lemos diz que quem não cuida da família fez o quê? Negou a fé. Você já imaginou a gravidade disso? Se você despreza a sua família, você não é cristão. Se eu desprezo a minha família, eu não sou cristão. Deus ele não nos dá o direito de desprezarmos, de escantearmos, de esquecermos a nossa família. Nós temos que cuidar desse projeto grandioso que Deus colocou em nossas mãos, que é o ministério maior do que muitos ministérios na igreja. Gustavo, por quê? Porque Paulo vai dizer, olha, antes de alguém ser pastor, ele precisa ser um bom chefe de família. Antes de alguém assumir algum cargo na igreja, de trabalhar na igreja, ele tem que cuidar da sua família. Antes de alguém ser um diácono, ele tem que ser um bom chefe de família. Está lá, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5, aquele que não governa bem. Não é? Paulo ele vai listar aquele que governa bem a sua casa, a sua família, que não é entregue ao vinho, tem vários requisitos. Como se ele não cuida da família, ele vai cuidar da casa de Deus. É o pré-requisito. Então é muito importante nós entendermos isso, porque Deus, ele valoriza isso. E em nome de Jesus, a minha mensagem hoje, né, que Deus ele colocou no meu coração para eu passar para a igreja, é bem objetiva. Deus ele vem trazendo aos nossos corações esse entendimento da responsabilidade acerca da nossa família. E nós devemos, de forma prática, mostrar isso. Não é dizer, eu amo a minha família e só. Mas nós devemos praticar. O que é que você tem feito? O que é que eu tenho feito pela minha família? O que é que você tem feito pela sua família? Pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pela sua irmã, pelo seu sobrinho, pela sua sobrinha, pelo seu tio, tia. O que é que você tem feito? Quando nós olhamos aqui, eu listei aqui basicamente 7 passos para nós sermos luz dentro da nossa família. Onde o primeiro passo é nós temos que nos lembrar dos nossos familiares. Nos lembrar, vir à memória. Porque tem pessoas que são abandonadas, são esquecidas de fato. Primeiro passo é nos lembrarmos. E nos lembrarmos não é você vir na sua mente, eu tenho primo, me lembrei. Não, você tem que materializar que você lembrou. Gustavo, como?
Na Bíblia Sagrada nós vamos ver que em Romanos capítulo 16, versículo 11, Paulo soldou a Herodião, ao nome, né, do cidadão, Herodião. O pai desse cidadão aqui gostava muito de Herodes, né, para colocar o nome desse aqui, Herodião, misericórdia. Mas era o parente de Paulo. Paulo vai dizer: saudai meu parente Herodião. Saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Então, Paulo, ele não foi até a casa de Herodião, mas ele disse o quê? Saudai. Ele escreveu uma carta. Amado, muitas vezes a pessoa não precisa ir até você, mas quando a pessoa se sente lembrada, a pessoa, ela sente um conforto. Eu fui lembrada. Eu recebi uma mensagem. Eu simplesmente lembraram de mim. Eu não sou uma pessoa esquecida. Eu não sou uma pessoa que ninguém... Não. Tem alguém da minha família que está olhando para mim. Então Deus, Ele quer que nós lembremos, mas de forma prática. E hoje é tão fácil nos comunicarmos. Estamos falando aqui de carta, de epístola, que era em papiro, pergaminho. Nós estamos numa era digital que é tão fácil se comunicar, que é tão fácil você mandar uma mensagem, que é tão fácil você dizer: olha, força, Deus abençoe você. Você às vezes compartilha várias fake news todos os dias, e ninguém pode dizer aqui que muitas vezes, né, eu também não vou julgar, posso ter pessoas aqui que não têm acesso ao celular, mas tenho certeza que daqui a minoria. Porém, quantos aqui muitas vezes compartilham várias coisas que até é mentira, mas deixam de enviar uma mensagem para alguém da sua família que está precisando? Quando nós olhamos aqui na Bíblia Sagrada, veja a importância de você se lembrar da sua família. Quando Maria e José desceram, foram para uma festa, subiram, foram com Jesus, mas quando eles retornaram, como tinha muitas pessoas, Maria e José acreditavam que Jesus iria vir com as pessoas mesmo, com seus familiares, com seus colegas, mas Jesus não veio. E Maria e José ficaram preocupados, procuraram por 2 dias. Eu coloquei essa referência bíblica para mostrar o quão é importante você se lembrar, como Maria e José se lembrou de Jesus e procurou mesmo. Nós temos que ter esse afeto pela nossa família. Quando nós olhamos aqui em João capítulo 19, versículo 26, Jesus estava onde? Na cruz, morrendo, crucificado. Mas a Bíblia diz nesse versículo que ali estava aos pés da cruz Maria, a sua mãe. Gustavo, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando a pessoa estiver no seu momento mais difícil, no momento que está passando dificuldade, no momento que está crucificado, você está lembrando daquela pessoa. Porque muitas vezes a gente só lembra da pessoa quando a pessoa está na bonança, que você pode tirar uma casquinha, que você pode tirar uma vantagem, mas muitas vezes quando a pessoa está crucificado, está todo rasgado, que é um motivo de vergonha perante as pessoas que estão ali, a gente não quer se juntar porque você não quer passar vergonha junto com a pessoa. Mas quando a pessoa é da sua família, você vai dizer: olha, você está na cruz, você está aqui crucificado, mas eu vou ficar aqui aos pés da cruz, eu estou com você. Amados, nós temos que nos aproximarmos da nossa família, não importa a situação. É difícil, muitas vezes, mas temos que nos aproximar. Então, são exemplos aqui. Outro exemplo, Mateus 8,14. A Bíblia diz que Jesus ele foi visitar Pedro. E sabe quem que estava lá dentro da casa de Pedro? A sogra de Pedro. Pedro gostava da sogra, veio no pacote. É da família também. Mas evangelista eu não gosto. Mas é da família, é a sua família. Você tem que amar. A sogra de Pedro estava doente. E Pedro diz: eu vou cuidar de você, minha sogra, velho. E aí você vai cuidar ou não da sua sogra? Vai deixar ela lá escanteada? Não, cuide. É sua família.
Pedro demonstrava isso. Eu não sei se era forçado ou não, mas estava lá cuidando. Eu, por exemplo, eu amo minha sogra, né? Se tivesse aqui nessa condição, eu cuidava também. Mas nós temos que demonstrar, veja que não é só pai, não é só mãe, não é só irmão, não é só irmã. É claro que existem prioridades. Não estou dizendo para você tirar o pão da boca do seu filho para dar, não. Mas existe, muitas vezes você tem condições de ajudar, sobra dentro da sua casa e tem alguém na sua família precisando que você esquece. Muitas vezes você ajuda alguém da rua, mas tem alguém na sua família precisando que você esqueceu. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14, vai dizer que o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, cuidem das viúvas. Vai falar para Timóteo, olha, presta atenção nas viúvas. Todavia, aquelas viúvas que têm filho vivo, que o filho cuide delas. Paulo vai dizer isso. Agora, viúva, que além de ser viúva, não tem filho, beleza, a gente cuida. Mas se tiver filho, os filhos têm que cuidar. Se você olhar aí no versículo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14, veja que ele vai dizer, quero, pois, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14, não, deixa eu ver se, não é o capítulo 5, versículo 14, eu sei o versículo, mas não, foi a referência que ficou errada. Mas Paulo ele vai dizer, aquelas viúvas que têm filhos, que os filhos cuidem dela, porque os filhos, 5:4, acho que na hora de digitar aqui, apertei sem querer, 5:4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercitar para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então, resumindo esse primeiro ponto aqui, nós temos que cuidar dos nossos familiares, lembrar. O primeiro passo para eu ser luz dentro da minha família é lembrar. Lembre-se. Pegue um papel, ou um bloco de notas, um aplicativo no seu celular, o que seja, e faça uma relação de todos. É o primeiro passo. Inclusive a gente vai trabalhar isso na escola bíblica dominical. É o primeiro passo. Faça a relação com todos da sua família. Primeiro passo, porque a nossa memória é fraca mesmo. Se a gente não estiver conversando com a pessoa, a gente esquece. É interessante que eu mandei uma mensagem. Eu perguntei o zap do filho da minha prima. Aí ela me deu, eu fiz uma chamada no vídeo, conversei com ele. Aí uns 15 dias depois ele mandou um zap para mim perguntando: Gustavo, tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem, o que foi que aconteceu? Ele: não, pô, só tô dando uma mensagem aí, tá tudo bem, né? Beleza. Pronto. As pessoas só querem saber disso. As pessoas só querem checar, preste atenção, checar se elas podem contar com você. Será que ela pode contar com alguém da família delas? Só querem checar isso. Segundo passo é, você lembrou, mas existe um outro passo que é você demonstrar que a pessoa é importante. E esse segundo passo, nós podemos ver em dois exemplos bíblicos aqui. Onde Jesus visitou a casa de Pedro e Jesus visitou a casa de Zaqueu. Claro que Jesus não era parente de Zaqueu. Mas o que eu quero trazer aqui, que é muito importante você visitar alguém da sua família. Você visitar. Beleza, você mandar uma mensagem, mas vá. Porque quando você vai, você dispôs do seu tempo de algo que ninguém tem hoje. Pergunta aí, a pessoa do celular: vem cá, tu tem tempo? Ela vai dizer: não, tenho tempo não, ela sempre vai dizer que tem alguma coisa. Então a pessoa dispôs do seu tempo para ir até alguém da sua família. Ela foi fazer uma visita. Então, o segundo passo é esse: demonstre que a pessoa é importante para você. Faça uma visita para ela.
Porque ela vai ver, puxa, fulano visitou aqui a minha casa. Fulano tem uma vida corrida. E detalhe, você não precisa passar o dia na casa da pessoa não. Passa lá 10 minutinhos. Diz assim, fulano, eu vim aqui, está tudo bem com você? Olha nos olhos dela. Está tudo bem com você? Eu vim aqui só dar uma passada para saber como é que você está. Ela vai dizer, puxa, realmente essa pessoa aí me considera importante. Fulano me considera importante. Então o segundo passo é você ir. É você mostrar que você considera aquela pessoa importante. Porque a mensagem a pessoa visualiza, não visualiza, responde, ok, bota um emotion e pronto. E muitas vezes a pessoa bota um emotion chorando, um emotion rindo, mas quando você olha para a pessoa está chorando. A pessoa bota um kkkk, mas do outro lado a pessoa está todo quebrado por dentro. Então é muito importante você olhar para a pessoa. Esse é o segundo passo. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. O terceiro passo é você demonstrar que a pessoa faz parte da sua vida. Gustavo aí pegou pesado. Como é que a pessoa vai fazer parte da minha vida? Só quem faz parte é minha esposa, meu filho, minha filha. Mas preste atenção. Quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que vieram os magos e levaram o que para eles? Presente. O que é que isso tem a ver? Um presente é um memorial. Quando você dá um presente para alguém, preste atenção, se você dá presente, muitas vezes não sabe o significado. Quando você dá um presente para alguém, você está dizendo mais do que aquela data de aniversário, ou data de casamento que seja. Você está dizendo que aquela pessoa faz parte da sua vida, porque a partir do momento que você dá um presente para a pessoa, todas as vezes quando a pessoa passar pelo seu presente, vamos supor, você deu um vaso, e a pessoa usa aquele vaso no meio da sala. Todas as vezes que ela passar, ela vai lembrar de quem? De quem deu o presente. Ou seja, você fixou um memorial dentro daquela casa. Então todas as vezes a pessoa vai olhar e vai ver você lá dentro da casa dela. Todas as vezes que ela olhar para aquele presente, aquele gesto, aquela ação, ela vai ver você. E ela vai saber que ela pode contar com você. É um memorial físico. Você materializou o que você falou e o que você visitou, você agora materializou. Você diz, olha, eu estou aqui. Você está fazendo parte da vida dela. Então isso é muito importante. Quando nós olhamos na Bíblia pessoas que levaram presentes, a Bíblia diz no contexto de Salomão, que foi, e alguns estudiosos falam que o contexto bíblico ali, o contexto histórico, o contexto político, foi um contexto de paz. Leia a primeira Reis, segunda Reis, no contexto do rei Salomão. Você vai ver que foi muitas vezes um reinado de paz. Agora teve um segredo para isso. Salomão, ele fazia muitas alianças. Ele entregava muitos presentes para as outras nações. Então Salomão sempre estava assim, de boa, com as nações vizinhas. Por isso que ele enriqueceu muito, porque ele sabia fazer aliança, sabia manter a paz. Porque onde há guerra, há pobreza. Mas onde há paz, há prosperidade. E o que você está semeando na sua família? Muitas vezes a sua vida não está próspera porque você não tem semeado a paz. E o presente, ele nada mais é do que ele materializa tudo isso. Porque ninguém vai dar um presente para quem odeia. Ninguém vai dar um presente para o seu inimigo. Ninguém vai dar um presente para quem está com ódio. Ninguém vai dar um presente para quem você quer mal, quer o mal. Então, quando você começa a avançar nesse relacionamento com a sua família,
você começa a abrir as portas da prosperidade, não só na sua vida, mas na vida da sua família. E as portas do inferno vão se fechando cada vez mais na sua família, e as portas do céu vão se abrindo cada vez mais lá na sua família. Quantos querem que as portas do céu se abram na sua família? Dê glória a Deus aí. Um outro passo, veja que a gente está se aprofundando. Você mandou uma mensagem para ela, lembrou dela, você visitou, você levou um presente, agora você vai ceiar com ela. Essa é uma mensagem que eu já preguei lá no Alto da Bondade, sobre a ceia, né? Eu falei só sobre a ceia. E muitas vezes nós restringimos o conceito de ceia só à igreja, o pão e vinho, aquele momento onde nós nos lembramos da morte, do sacrifício de Jesus, mas a ceia não está limitada a isso. Quando nós olhamos no contexto bíblico mais amplo, nós vemos que a ceia, ela tem o objetivo, quando se reúne na igreja, de lembrar de Jesus, sim, mas tem um outro objetivo, que é a comunhão. Diga assim, comunhão. Então a ceia, quando você ceia, quando você troca o cálice, né, você demonstra comunhão. Você demonstra, olha, eu estou comendo na mesma mesa que você. Não é? Então, por exemplo, quando você vê alguém que está brigado com outro, a primeira coisa que faz é o quê? É não comer na mesma mesa. É ou não é? Quando você vê, por exemplo, no trabalho, na escola, né, na merenda lá, um colega, né, você que está aqui, adolescente, jovem, você que está no trabalho, você que trabalha, a primeira coisa, você pega a sua marmitinha lá no trabalho, oxe, esse cara aqui fala mal de mim, eu vou para essa outra mesa aqui, não vou sentar perto dele não. Então, a primeira coisa que você faz é não comer com aquela pessoa, não sentar na mesma mesa. Porque o sentar na mesma mesa diz o quê? Diz comunhão, diz aliança. Tanto é que Paulo ele vai dizer que não há comunhão entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre o templo de Deus e o templo de Belial, entre o crente e o descrente, entre o fiel e o infiel. Então, por exemplo, ele vai dizer que não tem como alguém estar se relacionando se diz cristão e está comendo na mesa dos ídolos. Então, quando você está sentando na mesma mesa, você está dizendo, olha, eu tenho comunhão com isso aqui. A comunhão, ela é essencial para que você faça isso, senão você não faz. Então, Deus ele vem trazendo, né, a importância disso. Quando nós olhamos Êxodo capítulo 12, nós vemos que a última praga, quem lembra qual foi a última praga do Egito? Para o povo ser liberto. A morte dos primogênitos. Sendo que, antes da morte dos primogênitos, Deus instituiu o quê? A Páscoa. E Deus orientou Moisés para dizer assim aos israelitas, Moisés, diga aos israelitas que pegue um cordeiro, e faça o quê? Junte a sua família. Se o cordeiro for muito grande para aquela família, você junta mais gente, né? Mas feche a porta e comemore, celebre a Páscoa, jante, coma com a sua família. O pai, quando viu seu filho pródigo ir embora, ficou muito triste. Nós sabemos da história, o filho foi lá, comeu a comida dos porcos, quando gastou tudo, mas depois ele se arrependeu, dizendo, pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado filho teu, me recebe como um dos teus empregados. E o pai, quando viu de longe, disse, meu Deus do céu, você estava morto, mas já viveu. Estava perdido e foi achado. Vamos fazer um grande banquete, vamos fazer uma ceia, porque aquele que estava morto reviveu, que estava perdido foi achado. E a Bíblia diz que eles se alegraram. O pai fez um grande banquete. A Bíblia diz que quando a igreja primitiva ela começou ali a operar suas atividades, não é? O Espírito Santo desceu. A Bíblia diz que eles partiam pão de casa em casa, estavam comendo, estavam se alegrando ali junto com os irmãos.
E é interessante que a Bíblia diz em Atos 2,46 que eles faziam partir do pão em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração. A pergunta é, muitas vezes você participa de um evento na sua empresa, de um evento no seu trabalho, você vai comer numa lanchonete com seus amigos, com seus colegas, mas você despreza a sua família, você não separa um momento para se reunir, para comer com a sua família. Vamos fazer algo diferente, vamos fazer um banquete diferente. E muitas vezes você se esquece, você valoriza muito as pessoas da rua e se esquece da sua família. Para a família, são os copos de plástico, quando para quem vem da rua é uma taça. Quando você faz isso, quando você ceia, quando você está na mesma mesa que a outra pessoa, você está demonstrando: eu tenho comunhão com você. E a Bíblia diz no Salmo 133 que onde há comunhão, o Senhor ordena a bênção. Leia depois Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, porque ali o Senhor ordena a bênção. Então muitas vezes Deus não tem ordenado bênção na tua família, porque na hora da comunhão, do momento de dar comida, cada um vai para um lado. Ou então, muitas vezes, no momento de comunhão, você despreza. Preserve isso em nome de Jesus. E detalhe, não é só dentro da nossa família que está debaixo do mesmo teto. Visite alguém e faça ceia com essa pessoa. Peça um iFood: olha, eu vim aqui agora, a gente vai comer agora. Vou pedir aqui uma comida no iFood agora, um almoço. Vou pedir uma carne de sol. Vou pedir um camarão. Vou pedir um galeto, não importa. Aí você vai ver quanto é que você tem para pagar. Ah, evangelista, eu não tenho muito, pede uma pizza de R$10, mas ceia com ela, come com ela, se alegra com ela. Mas muitas vezes nós não fazemos isso porque nós não temos a abertura, a comunhão. E muitas vezes a gente odeia alguém da nossa família. Mas em nome de Jesus, Deus nessa tarde está quebrando o ódio, está quebrando as correntes, está quebrando os grilhões, e você vai se reconciliar com Ele. Glória a Deus. Eu vou para o quinto passo, porque senão eu fico nesse aqui todinho, na mensagem toda. O quinto passo é você demonstrar que a vida espiritual do seu familiar é importante para você. A Bíblia diz que Deus orientou Noé a fazer o quê? Uma grande arca. Para quê? Para salvar sua família. Só os animais? Vai salvar todos, né? Mas o povo não creu, era diferente. Mas Noé pregou. Mas a intenção de Deus era salvar mais gente. Mas é interessante que Noé, ele garantiu o quê? A sua família. E nós sabemos que, biblicamente, Jesus até falou disso, a arca ela é um símbolo para a salvação. O dilúvio é o fim dos tempos. E muitas vezes nós estamos na arca ali. Estamos dentro da arca, olhamos pela janelinha da arca e está lá, morrendo na perdição, no pecado. O primo, a tia, o tio, a nora. Você diz: não é meu filho, mas está lá, é sua família. E você está deixando essa pessoa. Você não prega para ela, você não ora por ela, você não está preocupada com ela. Ah, eu não vou me preocupar com ela porque ela é um dor de cabeça na nossa família, é a ovelha negra da nossa família. Que ela morra no dilúvio. Não, amado, é sua família também. Coloca dentro da arca, cuida dela, vai lá até ela, ajuda ela, ora por ela, dá a palavra para ela. Mostra que a vida espiritual dela é importante para você também. Nós não temos o direito de escolher.
No segundo exemplo aqui que nós vemos, é Josué. Josué ele vai dizer, eu e a minha casa. Vamos lá, esse versículo é conhecido. Vamos lá, 1, 2, 3. Mais forte. Não é só eu. É eu e a minha. Aí você pode dizer assim, minha casa, minha mãe, meu pai, meu irmão e minha irmã. Não, o conceito bíblico de casa, vai lá dar uma olhada, no Antigo Testamento principalmente, a casa de Israel. Quem era a casa de Israel? Era só Abraão, Isaac e Jacó? Não, a casa de Israel é Israel todinho. Meu sobrenome é Penha, casa Penha, vai Penha, todo mundo. Não é qual que é o teu sobrenome? Reis, todos reis lá, reis, príncipe, todo mundo vai. Então é todo mundo, é a sua casa, eu e a minha casa. Aí você pode dizer, mas a minha casa não serve, tem alguém que não serve. Eu tenho a palavra profética para dizer a você, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Agora você precisa dar o sexto passo para que isso se concretize. Você precisa ser luz, mas você precisa pregar. Você está fazendo a diferença, mas você precisa pregar agora a mensagem das boas novas. E você fez a diferença primeiro. Antes de pregar, você viveu, você lembrou, você visitou, você fez a ceia, você perguntou sobre a vida espiritual dela, conversou com ela. Agora chegou a hora de você fazer o convite, levantar o altar na casa dela. A Bíblia diz, em Atos 5,42, que todos os dias no templo e de casa em casa não cessava de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então não pregava só na igreja. Vou fazer um culto na sua casa. Vai ser hoje o culto na casa do nosso pastor Luciano Belo. Hoje vai ser o culto na casa do nosso irmão Elivan Reis. Hoje vai ser agora, amanhã vai ser o culto na casa do nosso pastor Daniel. Amanhã, você mesmo, Guilherme, vai ser na casa de Guilherme. É bom que ele toca, né? Já é levita, já fica por lá mesmo. Então, Deus, Ele quer que você levante o altar na casa da sua família. Levante um altar lá. Isso é tão importante, muito importante, levantar o altar. E levantar o altar não quer dizer que você vai morar lá, mas quer dizer que você vai começar a invocar o nome do Senhor lá. E o mal que tiver vai embora. O mal que vir por 7 caminhos vai sair. As obras do diabo Jesus vai desfazer, porque Ele se manifestou para isso. Mas você precisa levantar um altar lá dentro. E todo capeta, demônio, ele vai ter que ir embora. Mas levante o altar lá dentro da sua família. Você é luz. Aonde a luz brilha, não há trevas. A não ser que você não seja luz. Mas onde você chegar e colocar a planta do teu pé, abençoado será. Onde você chegar, onde tiver trevas, as trevas vão embora. Levante o altar. Comece a louvar, comece a trazer a palavra do Senhor dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro da tua parentela, na casa do teu tio, da tua tia, do teu primo, da tua prima, não importa, mas levanta um altar lá dentro. Glória a Deus. E o último passo é, caminhe junto com ela. Porque muitas vezes a gente tem todo esse trabalho para ganhar a pessoa para Jesus e não caminha junto com a pessoa. Aí precisa caminhar com a pessoa, caminhar. Você precisa agora discipular. E discipular não é você... É claro que é importante o trabalho discipulado, tá? Que a gente tem na igreja, mas o discipulado ele vai mais além. Ele é o dia a dia. Jesus ele tinha o quê? Seus 12 discípulos, mas Jesus estava ali todos os dias puxando a orelha, ó. É aqui, é assim. Pedro, guarda essa espada. Pedro, não é assim. João e Tiago, deixa isso para lá, João. Você quer que a gente meta fogo ali? Não, vamos para cá, vamos pregar para quem quer ouvir. Então, Jesus estava discipulando. É muito importante discipular. Caminhar. Já que eu tive todo esse trabalho para trazer a pessoa para Jesus, agora eu caminho com ela.
Então, amados, Deus ele trouxe essa mensagem com esse objetivo. Lembre-se da sua família. A sua família é um projeto de Deus. Repita-se comigo, a sua família é um projeto de Deus. Amém. Tem alguém aqui que não é evangélico? Levanta a mão assim. Alguém aqui que não é evangélico? Não, todos são evangélicos. Amém, glória a Deus. Porque existe uma grande família que é a família de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Diz assim: você é minha família. Você é meu irmão, minha irmã, dependendo se ela for homem ou mulher. Então, você pode contar com essa pessoa que está do seu lado, porque ela faz parte da família de Deus. Ela tem o mesmo pai que você. Amém? Então que Deus ele abençoe em nome de Jesus.